Terapia pós-ciclo. Se você não viu o vídeo passado onde eu falei o que acontece com seu eixo hormonal, clica aqui no card, vai lá, assiste o vídeo e depois volta aqui para você entender o que é a TPC, a famosa terapia pós-ciclo. Meu nome é Márcio Martins, sou médico, hoje eu vou falar um pouco desse tema para você. Mas, antes da gente continuar, deixa seu like e já se inscreve no canal pra gente conseguir levar mais conteúdos aí para as pessoas. Pessoal, então vamos entender a TPC, que é a terapia pós-ciclo. Então, como eu falei lá no vídeo passado, o nosso eixo fica inibido e aí a gente em algum momento vai retirar esses hormônios. Então, quando você retira esses hormônios, o seu eixo não volta ao normal de uma hora para outra. Pode demorar semanas, meses, a depender do caso, até anos. Então, pessoal, vamos lá. Lembra que eu falei que o LH e o FSH ficam inibidos? Então, eles vão demorar um pouquinho para voltar. Então, o objetivo principal da TPC é que a gente consiga recuperar a esteroidogênese, que é a produção de testosterona, e a espermatogênese, que é a produção dos espermatozoides. É muito importante saber que toda vez que você faz essa recuperação, nem sempre é só recuperar a quantidade dos espermatozoides, porque durante a utilização dos hormônios, a qualidade deles também pode se alterar, o DNA deles, a forma, por exemplo, a cauda, a cabeça. Então tem várias características lá no espermograma que devem ser avaliadas, características tanto quantitativas quanto qualitativas. E em relação aos níveis de testosterona, o objetivo da TPC é que os níveis de testosterona voltem a ficar na faixa fisiológica. Ou seja, você não vai ficar broxa. Vamos lá, pessoal. Então, é que a testosterona fique na faixa fisiológica. Porém, isso não acontece de uma hora para outra. Então, a gente tem que estimular esse eixo para que ele consiga produzir novamente e trabalhar esses dois fatores aí em conjunto. E aí, para que isso aconteça, demanda um certo tempinho. Tem uma certa janela. E aí, agora a gente vai entender uma coisa que a gente chama de crash hormonal pós-ciclo. Então, pessoal, esse crash hormonal pós-ciclo é assim. Você tá com altos níveis de testosterona circulante, que é quando você tá utilizando os hormônios, e aí quando você retira, você fica lá na faixa infrafisiológica, como se você tivesse deficiência de testosterona. Então, é esse choque, esse crash, é esse choque que você vai sofrer. E infelizmente, até quando você retorna aos níveis fisiológicos, você ainda pode sofrer um pouco com isso. Aqui um ponto muito importante é que quando você está utilizando aí muitos e muitos tempos o hormônio, você se acostuma com aqueles níveis de testosterona lá em cima. O seu corpo já se acostumou com aquilo. E aí quando você retira os esteroides, mesmo você ficando na faixa fisiológica, você estava acostumado lá em cima. E mesmo estando normal, que era o que você era antes, você vai se sentir um pouco mais cansado, vai sentir perda de massa muscular, porque isso acontece no pós-ciclo, ganho de gordura, diminuição da potência sexual, seu libido vai cair. Então, isso são fatores muito importantes e que principalmente fazem com que o indivíduo queira continuar utilizando os hormônios. Porque tem a parte psicológica que é muito importante. Então, se o médico não sabe trabalhar, não sabe ter essa conversa com o indivíduo, o que vai acontecer? Ele não vai querer parar de usar. E aí ele vai entrar literalmente naquele ciclo contínuo. Ele não vai querer parar de fazer a utilização dos esteroides. Então, antes de você utilizar, é muito importante que você saiba disso também. Que a retirada dos esteroides, você vai passar por um período aí de vacas magras. Você vai sofrer. Então, seu libido vai ficar ruim, você vai ficar fadigado, triste. Tipo eu aqui agora. Mas eu não usei não, tá? É, tipo o Mateusão ali, ó. Tá ali, ó, triste, fadigado. Então, você vai passar por esse período. E aí, a função da TPC é que acelere esse período tão triste. Então, quem não faz TPC demora muito mais para recuperar esse eixo. A função da TPC é acelerar um processo que aconteceria naturalmente na grande maioria das vezes. Então, pessoal, quando a gente começa a fazer esse tratamento da TPC, existe um momento certo ali, um momento ideal para que você comece a entrar com alguns medicamentos, inclusive para evitar esse tipo de sintomas. Não evitar, mas pelo menos atenuar. Então, existem alguns medicamentos aí que são primordiais, fundamentais, que devem ser inseridos no momento correto, para que o indivíduo não sofra tanto com esses colaterais que eu falei. Porque assim, um homem com sintoma de baixa testosterona, esse cara não vive. E aí se pega na parte da libido também, é um desastre. Aí o indivíduo não quer largar mesmo. Esses fitoterápicos, né, naturais, tipo tríbulos, ginseng, maca peruana, ajudam a
terapia possível? Sim, eles podem ajudar sim. Então eu inclusive sempre uso tribulus, maca, ginseng, fenogrego, tem vários outros fitoterápicos que podem sim ser utilizados nessa fase, né, que vão auxiliar o indivíduo aí, principalmente nessa questão da função sexual. Pessoal, existem alguns medicamentos aí que são os principais, né, para fazer a utilização na TPC. Dentre eles aí a gente tem o clomifeno, a gente tem o tamoxifeno, o HCG, o anastrozol, pode ser utilizado em alguns casos. A gente tem a testosterona em gel, pode ser utilizada na ponte entre ciclo e TPC, se você fizer no momento certo. Lembrando que se você errar na dose da testosterona em gel e no momento errado, você vai perpetuar a inibição do eixo ainda. Então, esses são os principais medicamentos que a gente utiliza. Existem alguns outros para casos mais agressivos, né? Por exemplo, pessoas que já utilizam há muito tempo e que que a gente tem uma certa dificuldade para restabelecer esse eixo. Aí existem alguns outros medicamentos mais específicos, como alguns tipos de FSH, combinação de FSH com LH. Mas assim, pelo menos na minha prática, até hoje eu consegui recuperar os eixos aí de todo mundo, apenas com aqueles principais que eu falei para vocês. Então, pessoal, é muito importante que se você faz a utilização de hormônios, eu espero que vocês façam com acompanhamento médico, principalmente na hora da retirada desses hormônios, vocês estejam com acompanhamento médico, senão vocês vão sofrer muito e aí vocês não vão querer parar de utilizar. E a gente sabe que ficar fazendo a utilização de forma contínua vai acabar com a sua saúde. Então, o objetivo principal de uma TPC é que você consiga acelerar um processo que aconteceria aí de forma natural. Uma dúvida, uma pessoa, por exemplo, que tem uma idade mais avançada, tipo, acima de 40 anos, por exemplo, se ela tiver baixa de testosterona, ao invés dela tomar testosterona, ela pode usar esses medicamentos? Depende, porque depende do tipo de deficiência de testosterona que essa pessoa tem. Porque vai ter deficiência de testosterona que é secundária a algum outro problema, que a gente corrigindo a causa base, a gente consegue melhorar esses níveis de testosterona, e tem outras deficiências de testosterona que a gente só resolve com a própria testosterona. E aí, se você tem uma deficiência de testosterona que só resolve com testosterona, não tem problema, você faz a reposição o resto da vida, se você não tiver aí nenhuma contraindicação. Isso, inclusive, melhora a sua longevidade, porque a deficiência de testosterona está associado a uma maior mortalidade. Então, para finalizar, jamais façam isso sem um acompanhamento médico, e se você deseja ter um acompanhamento médico de qualidade, clica aqui no link da descrição que você consegue fazer uma consulta comigo online de qualquer lugar do mundo e presencial aqui na cidade de São Paulo. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Lembrando que ajudar aqui no alcance apenas com seu clique no like não faz cair seu dedo. Tamo junto.